uma frase aqui, uma fala de um dos que estão acompanhando, acho que é Isaac. O Isaac está dizendo o seguinte, que a intervenção só não resolve, o que precisamos é exterminar de vez essa esquerda. Isaac, deixa eu te dizer uma coisa, a esquerda tem que haver. Se não haver o oposto, não existe democracia. Nós não estamos pregando aqui a possibilidade de uma ditadura de direita, que é tão ruim quanto a ditadura de esquerda. Nós temos que ter o contraponto em tudo. O que não podemos apoiar é um governo corrupto, quer seja ele de direita ou seja de esquerda. Um país que pida o patrimônio de uma nação, ele deixou de ser governo, ele passou a ser grupo de crime organizado. É diferente. Então, que tem que haver a esquerda, e haja a esquerda. O que não se pode haver é um ensino doutrinário contra a estrutura do país, que foi o que foi aplicado aqui e foi permitido por todo mundo. E nós temos a nossa parte de culpa também por nos calarmos, porque quem cala consente. E nós temos grande parte de culpa por não falarmos nada, ficarmos quietos. Então, o que nós precisamos é, depois de uma intervenção militar, é não abandonar mais a política, é não abandonar mais a situação do país, é estarmos atentos e estarmos sempre vigilantes àqueles que administram as nossas coisas. É uma mudança de regime eleitoral, é uma mudança de qualquer coisa, mas o que nós não podemos é continuar alheio às decisões que tomam em nosso nome. Um político, ele nada mais é do que aquela autoridade que por nós, povo, ele foi autorizado a representar. Ele não é autoridade sobre o povo, ele é autoridade sobre a vontade do povo. A autoridade real é o povo. Eles são apenas meros funcionários temporários nossos. E nós devemos estar sempre atentos para aquele que não atuar de acordo com aquilo que a ele foi confiado, que seja trocado. Ele não pode passar de empregado a dono do povo. O que nós fizemos foi um erro em abandonar todinha as decisões do país e deixar na mão de uma gangue que se aproveitou da nossa passividade para roubar até as nossas cuecas. Então, eu não sou contra que tenha esquerda. Não sou. Agora, desde que mesmo a esquerda seja patriota e não seja cubana, não seja antinacionalista, aí não. Isso eu sou contra. Tem que haver oposição. A oposição, ela é salutar, ela é saudável para uma democracia. É necessário ter o contraponto, a outra visão. Agora, o que não pode é essa visão ser somente de olho no cofre do governo. Aí fica difícil. E também, Gerson, é aquela coisa, direita ou esquerda, ou sei lá que diabo que seja, tá? Não pode ser radical. Porque tudo que é excesso, tudo que é extremista faz mal. Açúcar faz mal. Você comer 1 quilo de açúcar um dia só, mata, entendeu? Até o bom mata em excesso. Tá? Tem que ser uma coisa equilibrada, coerente. Entendeu? Não essa coisa doentia que a gente está vivendo, que tudo pela causa, a grande pátria, porque isso é doentio. Tá? Esse povo está doente. Mas aí, Tati, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fiz uma colocação ontem e vou continuar a fazer essa colocação, por exemplo, no qual esse projeto de poder, da esquerda, na verdade, encabeçado pelo senhor Lula, que é uma loucura. É o que nós estamos vivendo, é um projeto de maluco, entendeu? Um projeto de doidão, que quer porque quer, por um ego que ultrapassa qualquer limite, tomar o poder a qualquer custo. E ele não se conforma de não conseguir. E ele vai ir para a guerra civil, ele vai fazer, mas ele vai querer tomar o poder de qualquer jeito. Escuta eu falando para vocês. Ele vai a qualquer custo tentar tomar o poder. Eu concordo com o Mauro.
Entendeu? Ele não está preocupado com o povo, ele não está preocupado com o que vai acontecer com o povo, ele não está preocupado. Não! Ele está preocupado simplesmente com o poder. Ele quer ser o presidente da URSAL. Ele quer ser o presidente da pátria grande. Gente, ele se comporta como se fosse o dono do Brasil. Ele se comporta como se fosse o dono do Brasil. Ele pinta, ele borda, ele faz o povo brasileiro de gato e sapato. Tá? Exatamente. O que é isso? Ele está funcionando desse jeito. Ele está fazendo do povo como se o Brasil fosse dele, como se fosse a casa dele, que ele mandasse e desmandasse. Ele fizesse o que quisesse. E contra ele não existe. Ele faz o rapa geral mesmo. Esse cidadão um maluco. Até agora eu consegui encontrar uma pessoa que me ajude a montar um site. Como eu sempre disse, eu e site, a gente não consegue se comunicar direito, sabe? Eu não sei montar aquele treco, eu não sei fazer esse negócio de site, então eu apanho para burro. Agora eu consegui uma pessoa que vai colocar o meu site no ar. E no meu site eu coloco exatamente isso, diversas oportunidades do Lula, mentindo descaradamente, mas mentindo de forma absurda. E ainda você vê, durante toda a carreira política dele, como é que o povo não enxerga uma coisa dessa, eu não entendo. Eu não consigo entender. Então, eu estou colocando, que é www.brasilsemcomunismo, tudo junto.com. Ai, que legal. E eu estou colocando... Oi? Amei, gostei. Brasil Sem Comunismo, gostei. Brasil Sem Comunismo, sem separação, é tudo junto. É www.brasilsemcomunismo.com. E ali eu estou colocando tudo que eu posso encontrar de documento. É o PNDH3, é a Constituição Brasileira, é os projetos absurdos que eles colocam, trazendo a sociedade como se fosse algo lindo. E os vídeos do Lula mentindo e se desmentindo naturalmente. É um absurdo como é que o povo não vê aquilo. Não é eu quem estou falando, é o vídeo, é ele que fala, não sou eu. Então, eu estou colocando, o R diz assim que isso é uma doença. E é verdade, R. Isso é uma doença, infelizmente, aos poucos. E eu já falei aqui algumas vezes, vou tornar a repetir, que eu acho que é sempre necessário. Há um filósofo italiano chamado Antonio Gramsci, que criou uma forma da tomada do poder sem guerra, ou melhor, a pior das guerras, que é acabando com o cérebro de uma população. E eles vieram implantando isso ao longo de 30 anos, devagar e constante, para que o povo mudasse os seus valores. O povo, então, pela ideologia de Gramsci, ele precisa primeiro criar uma hegemonia cultural. Dentro desta hegemonia cultural criada no Brasil, inclui o ódio aos militares, inclui o ódio a outras classes sociais. Então joga-se rico contra pobre, pobre contra rico, branco contra negro, negro contra mulher, mulher contra homem, e joga um contra o outro, cria os grupos de homossexuais, de travestis, de mais não sei o quê, de mais não sei o quê. Por quê? Porque uma sociedade dividida em grupos, ela se torna fraca. É uma linha cheia de nós. E ela vai quebrar. E ela quebra com facilidade. E isto foi implantado durante 30 anos dentro das escolas. E paulatinamente, isto foi influenciando a cabeça do cidadão, fazendo com que o brasileiro perdesse amor. Primeiro, a bandeira, a pátria. Então, é comum você se relembrar que tudo aquilo que se fala é Brasil, não presta. É Brasil, não vale nada. Isto foi incutido na cabeça do brasileiro. E, em seguida, começa-se a destruir a família. Porque você destruiu a família, que é o alicerce básico de uma sociedade, você destrói as estruturas de um poder. E como se destrói uma família? É implementando, é facilitando, é incentivando usos de droga, a deseducação de filhos para pais, a perda de responsabilidade de pais para filhos, e assim você desestrutura uma família. Isto ocorreu no Brasil. A partir daí você desestrutura a fé,
desestrutura as instituições democráticas e você toma o poder de uma forma pacífica. Por quê? Porque você tem um povo completamente adestrado para as vontades deles. E a vontade megalomaníaca de alguns psicopatas que se julgam realmente imperador do planeta. E isto, o Brasil sempre foi e sempre será o desejo maior de qualquer partido comunista, uma vez que o Brasil está repleto de riquezas. O Brasil pode sustentar o desejo individual de cada um desses megalomaníacos tranquilamente, porque o Brasil oferece, observa, que um país que sofreu um rombo em um ano de mais de R$1 trilhão está numa crise, sim, mas não está quebrado ainda. Então imagina a riqueza que esse país tem. E ainda nós conseguimos se levantar com um roubo desse tamanho, que é o maior da história da humanidade. Não se pode nem fazer o comparativo com outros governos passados brasileiros. Nós temos que analisar o seguinte, que o roubo que o PT causou no último ano vai para o livro do Guinness Book como o maior roubo de toda a história da humanidade. E isto, o brasileiro, grande parte, nem sequer tomou conhecimento. Isto é a lavagem cerebral gramscista que é aplicado nas escolas, que é levado para as